Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 92 do estudo básico de Espiritismo. Nessa sequência de vídeos, nós fazemos a leitura do Livro dos Espíritos, do início até o final. E toda a aula a gente lê um conjuntinho de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos é esse que aparece aqui do lado. E foi o primeiro livro que Allan Kardec, o fundador da doutrina espírita, compilou. É o livro, então, que contém os conceitos básicos da doutrina espírita e é o ideal para quem está começando, querendo conhecer a doutrina espírita. Deve começar pelo Livro dos Espíritos. E nós seguimos a mesma sequência que tem na maioria das casas espíritas, que tem escola, que tem um centro de estudo. Normalmente, o estudo básico inicial é feito com a leitura e explicação do Livro dos Espíritos. Bom, então nós já estamos na aula 92. Na aula 1, a gente fala sobre a história do Espiritismo. Quem foi Allan Kardec? Como surgiu, então, a doutrina espírita? Sempre com perguntas e respostas. Allan Kardec foi compilando, então, recebendo as respostas da espiritualidade e criou, então, o conjunto de livros que chamamos, então, os livros da doutrina espírita. Bom, então, toda a aula nós lemos um conjunto de perguntas e nós já estamos na 92, aula 92. Significa que já passamos por 91 aulas. Bom, e toda aula a gente faz a leitura também de uma página do Caminho, Verdade e Vida. O Caminho, Verdade e Vida, ele é um livro que ele tem um texto em cada página, um texto de leitura de Emmanuel, psicografado pelo Chico, e é então o nosso momento de reforma íntima. A gente faz então a leitura, a compreensão do texto para pensar os aprendizados e colocar em dia na prática, no nosso dia a dia. Bom, hoje, no Caminho, Verdade e Vida, nós vamos ler um texto que tem o título Tempo de Confiança. E no Livro dos Espíritos, estamos então no capítulo 8, falando sobre a lei do progresso. E o título de hoje, Povos Degenerados. Bora lá para a leitura, então, do Caminho, Verdade e Vida de hoje. E o título, então, Tempo de Confiança. E o Caminho, Verdade e Vida sempre inicia com um versículo. O versículo de hoje. E disse-lhes, onde está a vossa fé? Isso está em Lucas, capítulo 8, versículo 25. E agora o texto de Emmanuel sobre o versículo. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes, desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os, ó Mestre, mas pergunta depois, onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem
os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então, uma maravilhosa e perfeita página, né, de Emmanuel, como sempre, né? Como sempre, maravilhosa. E quais os aprendizados daqui? Os aprendizados são: a gente encontra turbulações, tempestades ao longo da nossa vida. E isso é natural. Estamos aqui para isso, para mostrarmos para Deus, acima de tudo, sob a observação da espiritualidade, do nosso mentor que está nos acompanhando, mas precisamos mostrar fé, precisamos mostrar que atravessamos pelas dificuldades e pelos problemas, como eu costumo dizer sempre, de cabeça erguida. E de cabeça erguida significa sem lamentações, sem tristeza, sem baixar a fé. Não, é sempre com fé, com olhos para cima, para Deus, com a certeza de que aquele momento de turbulação vai passar. E é essa demonstração que Jesus espera que façamos, para que mostremos que conseguimos superar e aprender a enfrentar as adversidades que se aparecem pelo caminho. E sempre aparecem, até que nós mostremos que já fizemos aquela lição. Isso me lembra aquele exemplo do pai com um garotinho que vai aprender a andar de bicicleta. O pai leva o garoto, bota ele em cima da bicicleta, explica o que ele tem que fazer, mostra a direção. O menino anda, mas cai. E aí chora, chora, chora. Não quero mais, não quero. Não, vamos tentar de novo. E aí ele sobe de novo na bicicleta, vai tentar de novo. E o pai está sempre lá para ampará-lo, para diminuir o impacto da queda. E muitas vezes, para serenizar e trazer ele para casa, no dia seguinte, tentará novamente. Às vezes, não consegue no mesmo dia. Muitas vezes, não consegue passar por aquele problema numa encarnação. Mas vem um outro dia, e num outro dia, numa próxima reencarnação, vai tentar de novo atravessar aquela mesma dificuldade, fazendo de fato o aprendizado. Enquanto o aprendizado não for feito, o pai não desiste, vai insistir, porque sabe que é necessário aquele aprendizado. A bicicleta é só um exemplo. Poderia ser diversos outros, mas é só um exemplo. Nós temos aprendizados a fazer, de humildade, nós temos aprendizados aonde nos confrontamos com a necessidade de oferecermos caridade, fraternidade, atenção a uma outra pessoa. E quando não estamos sabendo passar por aquele momento, seja um momento de tranquilidade, mas seja também um momento de dificuldade, aonde temos que exercitar nossa paz, nossa fé, nossa tranquilidade, nossa certeza da transitoriedade que vivemos neste mundo que constantemente modifica.
E ora estamos com um problema, ora estamos com algo bom, né? Constantemente equilibrando as nossas forças, inclusive, nos permitindo recarregar, respirar, para novamente expirar, e aí passamos por um novo problema. Então é assim, exercícios constantes, até que mostremos para Deus, para Jesus, para a espiritualidade que nos acompanha sempre, e aprendemos a passar por aquela dificuldade, por aquele probleminha. Quando conseguimos isso, não passamos mais por aquele tipo de problema. Muda o nosso desafio. E aí passamos por um outro estágio, para outro desafio, né? Até que chegamos num estágio, como já lemos anteriormente no livro dos Espíritos, né? E os espíritos, quanto mais elevado o seu nível, menos necessidade de encarnação eles têm, menos necessidade de passar sofrimento, de passar por momentos de provas e muito menos de expiações. Então é isso. Emmanuel comenta, por exemplo, aqui, na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta de Cristo, né? Então, pedindo ajuda, né? Jesus, ajude, estou com esse problema, né? E na maioria das vezes, conforme o merecimento, naturalmente, conforme o que a pessoa está pedindo, porque muitas vezes os pedidos são assim, terríveis, né? Extremamente egocêntricos, extremamente egoístas, só pensando em si mesmo, né? E é importante a gente sempre pensar na coletividade, em todos, para que consiga realmente alcançar o merecimento e receber o benefício. Mas Emmanuel explica, olha, o socorro vem sempre, porque é infinita misericórdia celestial. Mas, vencida aquela dificuldade, esperem a indignação. Cadê a sua fé? Né? Onde está a vossa fé? E os outros obstáculos sobrevirão, ou seja, virão outros, com certeza, e outros semelhantes a esse que você acabou de pedir ajuda e acabou de conseguir passar. Mais adiante ele vem de novo. Por quê? Porque você não conseguiu passar sozinho. Você não conseguiu enfrentá-lo com a fé que deveria ter utilizado, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que o principal aprendizado dessa leitura, né, é sabermos passar pelas adversidades que encontramos no dia a dia. Olha, e sabermos passar, o que significa sabermos passar pelos problemas, pelas adversidades, né? Primeiro, cabeça erguida, como eu comentei, né? Ou seja, fé em Deus, com a certeza de que, olha, isso vai passar, vai dar tudo certo, como sempre dá, eu sempre consigo resolver os problemas. Então dá sempre certo, e é o pensamento positivo sempre. Sempre pensamento positivo, pensando, olha, nada de negatividade, nada de pensar, não vou conseguir, e aí começa a choramingar, né? Oh, Deus, me ajude. Não, isso não. Aí você está mostrando que não está sabendo lidar com o problema. Vai ter Deus ajuda, Jesus vem ajudar na mesma hora. Mas vai ter que voltar novamente ao mesmo problema mais adiante um pouco, né? Então, primeira coisa é mostrar que a gente vai conseguir e consegue resolver, sem ficar reclamando, A pior coisa é a maledicência, é reclamar, reclamar de tudo, reclamar, dizer que está com azar, que está com falta de sorte, que é isso. Não, aí não está sabendo, está mostrando para Deus e para a espiritualidade que não sabe passar por pelaquela dificuldade, né? E justamente estamos aqui para aprender constantemente. Se a gente mostra que não está sabendo, Deus ajuda, né? Tira a gente de cima da bicicleta 1 minuto, né? Recolhe a gente, às vezes voltamos para casa, né? No dia seguinte viemos de novo, vamos ter que passar de novo pelo aquele mesmo problema. Bom, é isso. Então, fé em Deus sempre, oração constante, né? Pode orar, sim, né?
mas é sempre pedindo, a gente sempre pede direção, caminho, orientação. A gente não pede para que resolva o problema, né? Porque a gente sabe que quem tem que resolver o problema somos nós, né? Esse é um pensamento espírita, né? Quem tem que resolver somos nós. Então a gente não pede para Deus resolver para a gente o problema. A gente pede para Deus nos ajudar, nos direcionar, né, com inteligência, com inspiração, como lemos na última aula, que Jesus dando inspiração para nós. E aí, com inspiração, com sugestões da espiritualidade, intuição própria também, mantendo a calma para poder receber essa inspiração, essa paz interior, aí a gente vai conseguir, então, ter ideias, ter soluções e direcionam, então, para que a gente resolva e consiga passar com calma pelaquela situação. Tá? De uma maneira geral, então, é isso. Acho que o aprendizado de hoje é bem por aí. Bom, pessoal, vamos agora para a leitura do Livro dos Espíritos. E a leitura do Livro dos Espíritos de hoje, nós estamos na parte 3ª, falando sobre as leis morais. Estamos no capítulo 8 e lendo sobre a lei do progresso. E nesta aula vamos falar sobre povos degenerados. Então, povos degenerados é um título com 4 questões, da 786 até 789. Bora lá, sobre leis do progresso. Povos degenerados. Questão 786. Pergunta de Kardec. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie, onde neste caso está o progresso. Né? Então, Kardec faz essa pergunta porque em questões anteriores os espíritos disseram, olha, inclusive nas questões que falamos sobre a lei da destruição, né? Que muitas vezes a destruição ela vem, né, na forma assim de uma grande calamidade, de uma grande, por exemplo, uma grande doença, como foi a peste negra, ou então um abalo sísmico muito grande, muito violento, né, que destrói aquela cidade, destrói aquela região, um grande alagamento. Então, isso vem para provocar ali uma renovação, inclusive, da mentalidade das pessoas que estavam ali naquela região, que estavam, às vezes, viciadas em um determinado pensamento, uma determinada forma de agir, às vezes sob um tirano que dominava há séculos, às vezes ali, passando de pai para filho. E aí a única solução é justamente, olha, passa uma borracha, né, limpa, traz os espíritos e vão encarnar novamente, começar do zero. E aí Kardec agora faz essa pergunta dizendo, olha, mas muitas vezes a gente vê abalos sísmicos, né, abalos de uma maneira geral, que revolveram os povos, né? Porém, quando eles voltam novamente a recair nas mesmas barbáries. Né? Onde está o progresso? Pergunta Kardec. E aí os espíritos respondem. Quando a tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas, enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Essa foi a resposta dos espíritos. E aí tem um complemento dessa resposta. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre, tornando-te rico, deixaste-o para trás, para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são
os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto que os outros menos adiantados tomaram o lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. Muito bem, então o que os espíritos falam aqui é, olha, os que estavam mais elevadinhos nesse grupo, que estava nessa região, que sofreu o abalo, né, e destruído a sua cidade, a sua região toda, né, os espíritos que estavam ali, os mais adiantados, que estavam mais evoluídos, de lá foram retirados provavelmente e vão nascer em outro local mais elevado. Talvez numa outra cidade dentro do próprio planeta. Não estamos nem falando de transição planetária, pois sabemos que vivemos numa grande escola, né? O nosso mundo, o nosso planeta, ele é uma grande escola, com níveis diferentes, inclusive. Então, os seres mais elevados, que conseguiram se destacar moralmente, eticamente, espiritualmente, provavelmente esses vão nascer de novo numa outra morada, numa outra cidade, numa outra região, com mais paz, com a mesma vibração que eles conseguiram chegar. Espíritos mais elevados um pouco. Agora, os que estão na barbárie ainda, na mesma vibração ruim, estes vão ficar por lá mesmo e vão reencarnar no mesmo lugar, com a obrigação de se entenderem e de resolverem os problemas que antes haviam. Só que tem a oportunidade de tentar começar do zero. Mas muitas vezes erram, e erram diversas vezes. É essa a questão toda aqui, comentada aqui. Mas, como comentaram os espíritos, por vezes, esses espíritos, se eles se destacarem demais, ou seja, foram espíritos que se elevaram muito e estão fora do padrão também do planeta, eles podem sim ser convidados para ir para outro planeta, inclusive, se quiserem, planetas mais evoluídos. E também acontece o contrário, né? Como falamos no vídeo que tem aqui no nosso canal de transição planetária, aonde nós falamos e explicamos, olha, os espíritozinhos que também não evoluíram, que estão ainda muito inferiores, né? Esses aí vão ser, por exemplo, agora no processo de transição planetária, os que não se adequarem ao novo planeta, à nova vibração necessária para que fiquem aqui nesse planeta, se eles não se adequarem, eles vão ser retirados. Os espíritos que não evoluíram, inferiores, e vão ser levados para um planetazinho pré-histórico, um planetazinho de natureza primária ainda, para que comecem tudo de novo lá, com uma vibração pesada, com uma vibração de muita luta, de muita animalidade ainda. E é isso, né? Então assistam o vídeo de transição planetária aqui no canal também. Aproveite, deixe seu like, se inscreva se você não é inscrito. Ajuda muito o canal. Muito bem, essa foi a 786. Vamos à questão 787. Kardec pergunta: não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Ou seja, não há raças que por sua natureza elas não se adequam muito ao progresso? E aí, a resposta dos espíritos. Mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Tá? Então, o que Kardec chama de raças aqui, podemos entender povos também. Né? Lembrando que é um texto de 1857, então as palavras nem sempre são as mesmas que usamos hoje. Então, o que Kardec pergunta aqui, olha, não tem povos muito atrasados, né? Que vivem em batalha, em guerra, e só pensam em ódio, em raiva o tempo inteiro, né? E aí os espíritos respondem, sim, essas aí não querem progresso, não querem, eles querem ficar lá no ódio, na raiva, no rancor o tempo inteiro.
E aí os espíritos respondem: há sim, há alguns povos que são assim, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Ou seja, vão se matando todos os dias e se penalizando, até que aprendam. Se não aprenderem, né, aguarde a transição planetária, que vão para um planetazinho distante, um planetazinho que esteja no nível de vibração deles, tá? Conforme falamos agora há pouco. Questão A, dentro da questão 787. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Pergunta Kardec. Né? Olha, e o que será no futuro dessas almas, desses povos, né, que vivem ali com ódio, com raiva, e que não aceitam o progresso de jeito nenhum, que querem viver ali na animalidade o tempo inteiro? Né? E a resposta dos espíritos: chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Essa é a resposta aqui de Kardec, desculpe, dos espíritos. Né? Então, Deus a ninguém deserda. Então, conforme já sabemos, já foi dito em várias outras questões, né? E é importante só reforçar, né? Todos nós vamos chegar ao processo de evolução, ao nível máximo, a espíritos puros, a termos o nosso momento de união com Deus. Como Jesus dizia que já era um com Deus, nós vamos chegar lá também, né? A chegar a fazer o nosso processo de união, uma união vibracional, estando na mesma vibração, de espíritos puros elevados. Um dia chegaremos, vamos passo a passo, mas todos têm esse destino e chegaremos lá. Tá? Pode ser que alguns demorem um pouquinho mais, pode ser que alguns demorem um pouquinho menos, sigam em linha reta, compreendam a necessidade do bem, compreendam as mensagens de Jesus, que Jesus passou, né, do amai-vos uns aos outros, inclusive os teus inimigos, e aí parem o ódio, parem a raiva e direcionem, então, o seu processo de evolução. Questão B, dentro da 787. Kardec perguntou: assim, pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? Resposta dos espíritos: tu mesmo foste, mais de uma vez, antes de seres o que é. Então, Kardec pergunta: olha, será que os homens mais civilizados de hoje em dia já foram no passado antropófagos, né? E os espíritos dizem sim, claro, né? E eles já tinham deixado isso claro em outras questões anteriores. Naturalmente, Kardec estava organizando o estudo ainda, talvez não tivesse feito a compreensão do todo, né? Ou quis reforçar essa pergunta, também pode ser, né? Mas todos nós seguimos um processo de evolução constante. E como disseram os espíritos em outras questões, né, inclusive o reino animal, e todo o reino animal unido com elos entre os níveis de evolução que existem, de escala por escala, dentro do reino animal. Né? Então, todos seguindo o processo de evolução, inclusive o homem, que está na ponta lá, já no finalzinho dessa cadeia, dessa grande subida, né? Mas o finalzinho é longo ainda. O finalzinho significa que abaixo tem os animais todos, né? Sem muito raciocínio, mas com algum raciocínio. Mas, dentro da escala só do homem, ainda existem muitos passos a se fazer e vários níveis, como nós já estudamos anteriormente, né? Até chegarmos a um nível de perfeição, um nível de espírito puro. Então não adianta pensar, né? A resposta para Kardec aqui, que os espíritos deram, foi: olha, não adianta você pensar que nasceu bonzinho e nunca foi ruim
e nunca teve um passado ruim, isso é ilusão, né? É egocentrismo, a pessoa que pensa de uma maneira dessa, né? A gente tem que cair na real e compreender que já passamos por processos de animalidade e viemos gradativamente saindo da selva, evoluindo e aprendendo, até chegar num processo de civilização, com um intelecto elevado e assim por diante, né? Com ética, moral, ainda tendo muito o que melhorar ainda, temos muito, sabemos disso, né? Mas o importante é ter a certeza, ninguém já nasceu sabendo. Uma das questões que aprendemos também no Espiritismo, olha, todos nascem seres ignorantes. E por isso ocorrem, então, os desvios, né, por falta de conhecimento, de aprendizado. E aí vamos galgando o aprendizado em várias encarnações, né? Por isso é que uma encarnação só não basta. Imagina um ser numa encarnação só, aprender tudo o que tem que aprender, de todos os conceitos, né, de amor, amor ao próximo, amor ao inimigo, né? Quem você conhece, olhe para os seus amigos. Quem você conhece, que primeiro não tem inimigo, que segundo ama o inimigo. Quem você conhece que vai para o céu, né? Porque segundo Jesus tem que amar os que estão próximos, mas amar também os inimigos, amar a todos de forma igual, amar os animais inclusive, como seres em evolução, irmãos em evolução. Irmãos primários que precisam muito da nossa ajuda. Quem, na nossa sociedade atual, com uma encarnação só está pronto, já sei tudo isso, não dá, né? Então são necessárias, por isso são necessárias várias encarnações de aprendizado. Em uma encarnação você não aprende tudo. Vamos agora à questão 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos passam pela infância, pela idade da natureza e pela decrepitude, né, pela velhice, né, esta verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão o seu declínio e a sua extinção, como os da antiguidade? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos. Os povos. Não, só explicando a pergunta de Kardec, né? Só para a gente compreender a pergunta dele. A pergunta dele, olha, durante a história toda, né, olhando para trás, a gente vê os povos, né, tendo os seus níveis de evolução. Povos que começam primários, depois eles vão para um nível já de maturidade, já de tecnologias, inclusive, de conhecimento, depois de espiritualização, né? E depois, em determinado momento da história, a gente via que aquele povo, aquele conjunto ali, que evoluiu, que teve a sua evolução, mas eles são extinguidos, né, por alguma razão. Tem o seu processo de extinção, né? Então, isso seria comum, né, para todos os povos, essa verdade, pergunta Kardec, esta verdade que a história comprova não será um molde a supor que os povos mais adiantados deste século terão também o seu declínio, né? E aí vamos agora ver a resposta dos espíritos. Os povos que apenas vivem a vida do corpo, ou seja, a vida material, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure, como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso, ou seja, bloqueiam o progresso das luzes e da caridade, morrem. Porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas, para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma, aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador.
estes viverão e servirão de farol aos outros povos. Então, uma belíssima resposta, né? Querendo dizer, olha, tem situações e situações, né? Existem povos, provavelmente os que estão perecendo, é que precisam perecer, porque muitas vezes subiram e se elevaram do ponto de vista até a maturidade e tudo, né? Até a velhice do povo, mas se elevaram de uma forma material demais, com muito conhecimento, com tecnologia, mas sem espiritualização, sem elevação de fé, sem elevação para o direcionamento correto do ser humano, de ética, moral. E aí, para esses povos aí, eles vão se extinguir. Mas aqueles povos que estiverem em harmonia com as leis eternas do Criador, como dizem os espíritos, né? Harmonia com as leis eternas do Criador. Que leis são essas? Todas as leis que estamos lendo aqui, a começar pela lei natural, né? Que foi a primeira lei que nós lemos, a lei natural, que fala a lei do bem para o próximo, que é onde está também a lei do amor ao próximo, amai-vos uns aos outros, que Jesus falou, está na lei número 1, né? A lei natural. Então, se esses povos estiverem em harmonia com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. Muito bem, excelente a resposta. Vamos agora à última questão de hoje, que é a questão 789. Pergunta de Kardec. 789. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos formando uma só nação? Beleza de pergunta, né? Excelente pergunta. Será que todos os povos que hoje se separam em nações, né, no futuro serão uma só nação? Reunidos, né? E aí a resposta dos espíritos. Uma nação única? Não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver a expensas dele. E aí continua aqui uma explicação dos espíritos, acho que vale a pena ler. Vamos lá. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos a tempos, surge no seio dela homens de gênio, que lhe dão um impulso. Vêm depois, como instrumentos de Deus, os que têm autoridade e, em alguns anos, fazem-na adiantar-se de muitos séculos. Então, aqui eles estão falando que surgem, eventualmente, né, espíritos elevados que vêm da espiritualidade, né, na forma de homens com uma grande genialidade, ou seja, muito inteligentes, com uma capacidade muito grande, e que trazem normalmente uma missão, e que fazem, então, aquele povo, aquele grupo, então, se adiantar muitos séculos. Continuam os espíritos. O progresso dos povos também realça a justiça da encarnação. Louváveis esforços
empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante moral e intelectualmente. Transformada a nação, será mais ditosa, neste mundo e no outro. Concebe-se. Mas, durante a sua marcha lenta, através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Privá-los-á a sua relativa inferioridade, da felicidade reservada aos que chegam por último, ou também relativa será a felicidade que lhes cabe. Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça com a pluralidade das existências. É igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso, podendo os que viveram ao tempo da barbárie voltar na época da civilização a viver no seio do mesmo povo ou de outro. É claro que todos tiram proveito da marcha ascensional. Então, o que os espíritos comentam aqui é, olha, ao longo da evolução de um povo, de uma região, né, ocorrem de os espíritos morrem várias vezes, inclusive, né? E aí, quando vão renascer de novo, aquele povo daquela região já evoluiu bastante, já está num nível bem mais elevado. Mas eles têm a oportunidade de, mesmo não tendo participado daquele processo de evolução, eles vão reencarnar naquele povo lá. Né? Ou não, dizem os espíritos aqui. Pode ser que não, mas pode ser também que reencarna no meio daquele povo. Para quê? Como uma oportunidade que tem de, olhando os exemplos ao redor dele, né? Ou seja, as pessoas já evoluídas, numa situação mais evoluída do que a última que ele desencarnou, ele aprenda, evolua, se direcione ética e moralmente. Então é uma oportunidade. E aí os espíritos comentam, Deus dá a oportunidade para todos, para que todos sigam, aprendam o caminho, se evoluam. Porém, se essa oportunidade não tiver ganho, não tiver proveito e o espírito não conseguir aprender o caminho do bem, aí ele vai ter, de repente ele vai para outro local mais afastado, uma região onde tenham espíritos vibrando na mesma vibração dele. Mas, mesmo lá, ele vai ter a oportunidade de ir lá evoluir e ajudar aos outros que estão lá a evoluírem junto dele. Então, todos nós vamos evoluir e vamos, pouco a pouco, subindo na escala para chegar na ordem mais elevada dos espíritos puros, né? Muito bem. E aí os espíritos perguntam, olha, complementam. Outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema da unicidade das existências. Segundo este sistema, a alma é criada no momento que nasce o ser humano. Não é assim que o espiritismo acredita, né? Mas, segundo algumas, existe uma existência só. Por isso é que ele fala que é a unicidade das existências, né? A alma, então, é criada no momento em que nasce o ser humano. O espírito surge ali, naquele momento, segundo algumas filosofias, algumas religiões. Né? Então, se um homem é mais adiantado do que o outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que merecimento tem esse homem que não viveu mais do que o outro, que talvez haja vivido menos para ser dotado de uma alma superior? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Se os homens vivessem 1 milênio, conceber-se-ia que, nesse período milenar, tivessem tempo de progredir. Mas, diariamente, morrem criaturas em todas as idades.
incessantemente se renovam na face do planeta, de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outra desaparece ao cabo de 1000 anos. Já não há naquela nação vestígio dos seus antigos habitantes. Contudo, de bárbara que era, ela se tornou policiada. Que foi o que progrediu? Foram os indivíduos outrora bárbaros? Mas esses morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados? Mas se as suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie e esforço. Será então admitir-se que os esforços que se despendem para civilizar um povo têm o poder não de melhorar as almas imperfeitas, porém de fazer que Deus crie almas mais perfeitas. Comparemos esta teoria do progresso com a que os espíritos apresentaram. As almas vindas no tempo da civilização tiveram a sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o estado em que atualmente se encontram, de sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm como consequência fazer que, de futuro, se criem almas mais perfeitas. Tem sim o de atrair as que já progrediram, quer tenham vivido no seio do povo, que se figura ao tempo da sua barbárie, quer venham de outra parte. Aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira, quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem. A Terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viveram fraternalmente unidos. Os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de voltar ao nosso, então transformado. Da teoria vulgar, ainda resulta que os trabalhos de melhoria social só as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultados nulos para as gerações passadas, que cometeram o erro de vir muito cedo e que ficam sendo o que podem ser, sobrecarregadas com o peso de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas, que voltam a viver em melhores condições e podem, assim, aperfeiçoar-se no foco da civilização. E aí os espíritos fazem uma referência à questão 222. Bom, eu vou fazer um resumo aqui. O texto foi um texto longo, né? Mas, em resumo, os espíritos se referem comparativamente, né, a reencarnações, múltiplas reencarnações, que é o que o espiritismo acredita. O que nós espíritas acreditamos são um processo de muitas encarnações para elevação do ser como um espírito. Então, nós somos fundamentalmente um espírito, né? Uma energia consciente que se desprende do corpo, da matéria. Nós não somos isso aqui, braços e pernas que saem andando por aí. Não somos isso, né? Nós somos uma consciência cósmica criada por Deus, uma consciência unida pela inteligência de Deus, né? E fazemos constantemente o nosso aprendizado de evolução como seres espirituais. E para isso, não basta uma encarnação, tem que ter várias encarnações. E aí os espíritos comentam, olha, mas e aquele ser que viveu há 1000 anos atrás?
que vivia numa barbárie, que era luta o tempo inteiro. E os seres que viveram na pré-história? Se só tem uma encarnação, a encarnação dele foi na pré-história. Dificilmente um ser desse está preparado para ir para o céu. Ele deve ter matado, deve ter feito ali as barbáries daquela época dele, porque era normal, inclusive, na evolução dos seres. Naquela época estavam num nível muito baixo. Né? Seria uma injustiça de Deus só considerar uma encarnação, a encarnação que aquele ser passou naquela fase. Né? Na Idade Medieval, por exemplo, que era matança o tempo inteiro, se você considerar uma encarnação só, o ser que viveu na Idade Média viveu um constante barbárie, onde era comum você matar as pessoas pela rua, não é? Onde era comum você matar os animais a qualquer momento, sem perceber, porque a sociedade não percebia isso. Né? O aprendizado do amar-vos uns aos outros, inclusive de amar aos animais, respeito aos animais todos, né? E é isso. Então, a pessoa que vive numa época passada, né, não dá para comparar uma pessoa que vive nos dias de hoje, com um estudo disponível, com todo o preparo, uma sociedade mais evoluída, mais consciência. E aí? Seria injustiça de Deus se desse somente aquela encarnação para aquela pessoa que viveu lá no passado. Né? E a pessoa que vai viver daqui a 200 anos, por exemplo, que vai pegar um planeta muito melhor do que temos hoje. Com certeza, vai pegar um planeta muito melhor do que temos hoje. Será que uma encarnação só seria justa? Não. Provavelmente vai ser esse espírito que vai estar nascendo daqui a 100, 200 anos é uma reencarnação de alguém que hoje está por aí, vivendo, aprendendo, cometendo erros, né? Porque quando a gente olha para o lado, a gente não vê ninguém perfeito. Não se vê ninguém encarnado perfeito. Não se vê. E aí, é basicamente esse aí o conceito, né? Uma encarnação só é muito pouco. E por isso precisamos de muitas encarnações. É essa comparação que eles fizeram no final. Bom, essa foi a última questão de hoje, a questão 789. Na próxima aula vamos continuar falando sobre a lei do progresso e vamos falar sobre civilização. Então não percam, vai ser muito legal, muito bacana. Continuamos o nosso estudo na próxima aula. Então, muita paz e luz no coração de todos, e como dizia Jesus, né? Como disse Jesus para os seus discípulos, né? Que aquele que busca não cesse de buscar até ter encontrado. Estudem constantemente. Nos vemos na próxima aula. Até lá.